Olá, cabeleireiro! Esse é o canal Miragem Ensinando. O intuito do nosso canal é poder ajudar a todos os profissionais desse Brasil imenso e poder somar um pouquinho na carreira e na profissão de vocês. Eu sou Nando Cavalcante, cabeleireiro há 18 anos, técnico em Química Cosmética Capilar, graduando em Química e especialista em loiros e lisos. E nas redes sociais, nós ajudamos a dobrar o seu faturamento com tratamentos capilares. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre progressiva de ácido ou progressiva orgânica. Selagem, são alguns nomes que a gente escuta aí por esse Brasil afora. Mas e aí, na sua opinião, a escova ácida, ela é vilã ou é mocinha? É isso que a gente vai abordar hoje no nosso vídeo especial Progressiva Orgânica. E afinal, Nando, o que é a escova ácida? Gente, a escova ácida, ela é composta por um creme de base que tem alguns ácidos associados para promover brilho e alisamento no seu fio. Mas existe um ácido em especial, e é esse ácido que é o responsável por promover o alisamento. A gente costuma ouvir que a minha escova é de ácido hialurônico, a escova do teu vizinho é de ácido lático, a escova da marca X é de ácido tanino. Mas e afinal, quem é o ácido responsável? E o que esses outros ácidos eles estão fazendo dentro da composição? Dentro do produto, nós podemos fazer a associação de alguns ácidos, tá? Mas o responsável pelo alisamento é o ácido glioxílico. O ácido lático tem a sua função, que não é de alisar, né? O ácido lático vai promover a ajuda de reter umidade nesse fio. O ácido lático vai trazer muito brilho para essa fibra, emoliência. Mas o responsável mesmo pelo alisamento chama-se ácido glioxílico. Você sabia disso? E por que somente o ácido glioxílico é responsável pelo alisamento? Vou pegar aqui uma maquetinha para mostrar para vocês e explicar direitinho. Dentro das escovas ácidas, elas são chamadas de escovas orgânicas também, porque nós temos dentro da escova ácida, isso é uma característica de um ácido orgânico, tá? É por isso que a gente chama de escova orgânica. Uma molécula de carbono, duas moléculas de oxigênio e uma molécula de hidrogênio. Dentro das escovas orgânicas, que são chamadas orgânicas porque elas são compostas por ácidos orgânicos que estão ali todos misturadinhos com um único propósito, promover alisamento. Porém, o que determina um ácido orgânico? É a função carboxílica, que é exatamente essa. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Aqui nós temos um carbono, tá meio borradinho, porque eu como artista sou um ótimo cabeleireiro, tá, gente? Mas isso é uma molécula de carbono. Nós temos dois oxigênios e um hidrogênio nessa molécula. Essa é a função carboxílica. Só que o que difere um ácido lático, um ácido hialurônico, do ácido glioxílico, que é o responsável pelo alisamento? É somente essa parte da molécula. Deixa eu montar aqui para vocês identificarem direitinho. Olha, isso aqui é um ácido glioxílico, tá, gente? Essa é a molécula do ácido glioxílico. C2H2O3. 3 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de carbono e 2 moléculas de hidrogênio. Mas quem vai fazer a ligação com o fio de cabelo? Aqui nós temos o fio de cabelo, uma maquetezinha dele, tá, gente? Olha, é isso aqui que vai se ligar lá dentro do córtex, na dupla ligação de enxofre para promover o alisamento. Isso é muito importante você saber, para quando você for comprar um produto, você tem que ter a consciência de que esse sim é o responsável pelo alisamento, o ácido carboxílico. Essa função aqui
não vai fazer nada. Ela está presente no vinagre, ela está presente no ácido, que é o ácido acético, né? Ela está presente no ácido hialurônico, no ácido lático e todos os ácidos que são ácidos orgânicos. Mas isso que eu acabei de fazer é justamente o que pode nos dar problema. É a quebra dessa ligação covalente. Um pouquinho mais à frente a gente vai entender do que o Nando está falando nesse momento, tá, gente? Bom, todos nós sabemos que a escova orgânica é uma realidade no salão. Antes disso chegar, eram feitas as escovas à base de formol, que é um ativo que é proibido dentro dos salões de beleza. Mas antes, gente, tudo que nós fazíamos dentro do salão, desde uma coloração, descoloração, ou mesmo os processos de redução de volume ou alisamento definitivo, eram feitos com compostos alcalinos. Hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina, hidróxido de lítio, tiobicolato de amônia, coloração, tudo isso era alcalino. Então, todos os tratamentos eram ácidos. E por que eles eram ácidos? Porque quando eu fazia um processo de redução com um cabelo alcalinizado, eu deixava cargas negativas naquele fio. E o que o tratamento com pH ácido ele fazia? Na química, os opostos se atraem. Então, a carga positiva do tratamento ia lá se ligar à carga negativa dos processos químicos que ficavam dentro do cabelo, ou seja, que deixavam essa fibra alcalinizada, conseguiam, em parte, neutralizar essa carga negativa, porque quando eu somo um positivo e um negativo, a gente gera um equilíbrio, tá? E o que sobrava conseguia promover esse tratamento. Aí surgiu a escova orgânica, ou escova ácida, ou selagem, né? Esses são alguns dos nomes aí que são difundidos pelo Brasil. Mas se eu tenho como base o ácido glioxílico, eu preciso entender a formação e a composição desses ácidos. Como eu mostrei para vocês anteriormente, o que os deixa na mesma escala de ácido orgânico é a função COOH, que é a função carboxílica. Essa não tem função nenhuma dentro do alisamento. Então eu posso afirmar para vocês que sempre, se eu tiver uma base ácida para fazer uma redução de volume nessas escovas termoativadas, sempre vou estar falando do ácido glioxílico. E por que, Nando, que sempre é só o glioxílico que consegue promover essa transformação nessa fibra, né? Essa reestruturação da fibra, mudando o formato dela? Exatamente porque, como formol, ela tem uma função aldeído. Como vocês devem saber, o formol também é conhecido como formaldeído ou formaldeído, porque ele tem uma função aldeído. E é justamente essa função aldeído que vai conseguir se acoplar lá dentro do córtex, na dupla ligação de enxofre, e promover essa transformação. Mas, Nando, muita gente diz que é bom, muita gente diz que é ruim. E o que você diz sobre isso? Como técnico em química cosmética capilar, eu vou trazer uma informação para vocês que é muito relevante. Para que eu consiga promover um alisamento satisfatório usando o ácido glioxílico, eu preciso ter em média pelo menos 25% do ativo dentro do produto. E por que isso acontece, não? Porque, primeiro, todo produto é desenvolvido pensando em ser processado em um cabelo com saúde. E o que é um cabelo com saúde, Nando? É um cabelo com a sua estrutura preservada e com as suas cutículas completamente alinhadas. Tá? Como vocês podem ver, todas alinhadas. A escova ácida, como o nome já diz, ela tem um pH ácido e é um pH bem baixo. Então, nesse momento, ao encostar
essas cutículas elas vão se comprimir um pouquinho mais, tá? É por isso que eu preciso do tempo de ação de pelo menos 30 a 40 minutos, a depender da fibra, para que eu consiga permear, ultrapassar essas cutículazinhas aqui, gente, e conseguir alcançar o córtex do cabelo. Lá na dupla ligação de enxofre, que é quem determina o nosso grau de ondulação, seja ele ondulado, liso, crespo, é a forma com que eles estão montadinhos dentro dessa estrutura que vão me dar a forma dele. Quando é que esse problema acontece? Imagina que aqui eu tenho um cabelo íntegro, mas muitas vezes chega no salão um cabelo que está com a estrutura comprometida. E muitas vezes, gente, mesmo sendo virgem, tá? Um cabelo virgem não quer dizer que um cabelo é saudável. Às vezes é um cabelo muito exposto ao sol, é um cabelo que a dona desse cabelo, ela não tem muito cuidado. Muitas vezes hoje esse é um mal muito recorrente para nós, o uso indiscriminado das chapinhas em casa. Conheço pessoas que fazem uso de chapinha na franja e na frente do cabelo todo santo dia, para ir trabalhar, para ir para evento. Então, essa temperatura, esse excesso de temperatura pode nos gerar grandes problemas. A desnaturação total da fibra, eu posso queimar a ponto de gerar corte mecânico, que nem só de corte químico se fazem os problemas que nós temos no salão hoje. E aí vamos pensar que eu tenho um cabelo que tem outros processos químicos, sejam ele descoloração, que é um dos processos alcalinos mais agressivos que a gente usa em sua maioria hoje dentro do salão, que todo mundo quer ser loira. Mas quando eu faço um processo de descoloração de forma irresponsável, errando o diagnóstico, eu ponho oxidação muito alta. Muita gente faz descoloração com água de 40 volumes num cabelo que não suportaria um processo com 40 volumes. Eu faço uso indiscriminado de temperaturas, né? Com as escovas rotatórias, que também são um boom no home care das clientes. Às vezes não investem num bom produto, mas investem sim num produto que vai modelar e deixar esse cabelo alinhadinho. E o que isso acarreta? Ao longo do tempo, não só a ação do sol, sal, piscina. Eu moro no Ceará e aqui a gente tem um problema, acredito que até mais intenso por conta da incidência dos raios solares. O Nordeste é muito rico no sol. Nós podemos gerar falhas cuticulares nessa fibra. Bom, vocês podem ver que aqui o cabelo começa íntegro. À medida que ele vem crescendo, aqui essa parte que já está mais velhinha do que o próximo da raiz, ela vai sofrer mais danos do que o restante do cabelo. Calor, processos químicos vão dar uma esgarçada, tá? É como se fosse um elástico velho. Sabe aquele elástico velho do short que você usa? Gosta tanto do shortinho e aquele elásticozinho faz aquele babadinho. Pronto, isso acontece com as cutículas. Elas ficam deformadas e em muitos casos, pode haver falhas. A gente tem uma perda de cutículas. Então a gente fica com o córtex exposto. No cabelo íntegro, que é esse aqui que está para vocês, quando eu aplico ácido, essa cutícula se comprime. Eu preciso de 40 minutos, pelo menos, para que isso faça uma permeação dentro da fibra. Mas nesse cabelo, eu vou ter partes que são mais saudáveis e partes que não são tanto. E isso pode nos gerar um problema. Porque aqui, na parte íntegra dessa fibra, eu vou ter uma infiltração, né? Uma permeação numa quantidade necessária. Trabalhando nessa margem de 20 a 30% na construção do nosso produto, eu vou ter uma entrada de pelo menos uma média de 5% do ativo, quem vai promover o alisamento. Só que nessa fibra com menos estrutura, o que vai acontecer? A portinha já está aberta aqui, ou em muitas vezes eu não tenho mais cutícula. Então aqui não consegue mais comprimir, ela vai comprimir, mas sempre vão ficar brechas. Então vai acontecer o quê? Uma infiltração
de uma quantidade muito grande desse ácido. No momento que o ácido permeia no cabelo, a função aldeído se liga à dupla ligação de enxofre. Para quê? Isso mesmo, para promover o alisamento desses fios. Quando eu tenho uma infiltração muito grande, isso vai nos trazer problemas. Aonde, Nando? Isso vai gerar um ataque no cabelo, na dupla ligação de enxofre. Para quê? Para mudar a estrutura. Só que quando eu tenho um ataque muito massivo, em grande quantidade, em vez de atacar um dos enxofres da estrutura, da dupla ligação, eu posso atacar os dois. E muitas vezes, esse enxofre, ele sai da estrutura. É nesse momento que nossos problemas começam. Quando o hidrogênio dessas moléculas se liga ao enxofre. Porque a gente vai ter uma formação de ácido sulfídrico. Sabe aquele cabelinho? Todo mundo com certeza já teve um no seu salão. Que depois que molha, a cliente reclama que ficou com um cheirinho ruim. É porque a gente conseguiu mexer nessa estrutura. E é nesses cabelos que provavelmente eu não vou mais conseguir fazer uma descoloração. Porque a descoloração ela mexe em tudo. Mas ela também mexe na dupla ligação de enxofre. Quando eu já tenho uma ligação que era para ser dupla desestabilizada e o descolorante consegue chegar aqui, eu vou ter o quê? Um rompimento dessa fibra. Tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que se entender como é que está a estrutura do fio e o ativo que você está usando. Porque a marca, ela pode ser boa, mas independente da marca, elas nos são ferramentas. E essas ferramentas, elas estão para nos auxiliar. Produto nenhum vai quebrar o teu cabelo. O uso errado dele vai quebrar o teu cabelo. A tesoura é feita para cortar cabelo. Mas quem nunca fez um Vzinho na mão no momento do corte? Mas ela não foi feita para cortar a minha mão. Usei ela de forma inadequada e esse corte aconteceu. E com a fibra não vai ser diferente. Se eu não direcionar isso de forma correta, isso vai nos trazer problemas. No caso dessa fibra que está sem estrutura, aí voltamos a bater na tecla diagnóstico. Imagina essa fibra. Vocês estão vendo que aqui próximo dessa raiz eu tenho uma estrutura ok. E no comprimento eu tenho alguns pontos de fragilidade. Então, Nando, isso quer dizer que eu não posso mais fazer um processo orgânico para reestruturar essa fibra, para dar uma forma nova? Depende. Com o diagnóstico correto, se essa fibra não tiver elasticidade excessiva, ao molhar, você puxa, ela tem alguma elasticidade, porém, ela vai e volta, aí a gente tem um plano a fazer. Quando você puxa esse cabelo, que isso estica e não volta de forma adequada, primeiro eu vou ter que recuperar essa fibra. Mas no primeiro caso, quando eu tenho uma parte boa e uma parte fragilizada, porém com a estrutura não tão comprometida, o que a gente vai fazer? A gente vai brincar de fazer curativos aqui. Como é que a gente faz esse curativo na fibra do cabelo, Nando? Com tratamento, a gente vai fazer uma preparação para que esse cabelo tenha uma estrutura mais fortalecida. Nós podemos entrar com algo que vai proteger o córtex, que eu sei que eu vou entrar na dupla ligação de enxofre. Então, nessa parte comprometida, que eu não sei até quanto que isso foi comprometido, eu posso usar produtos que tenham cistina ou cisteína, que são aminoácidos que contêm enxofre na sua formulação e vão conseguir se ligar lá dentro, aonde eu tenho essas falhas. Produtos também como nutrições, que vão fazer o quê? Como elas são ricas em óleo, elas vão conseguir fazer um curativo aqui por fora. A gente tem uma parte que vai chegar ao córtex como tratamento, mas também vai conseguir fazer alguns curativos. Aí a partir daí eu posso fazer um procedimento normal. Eu tenho que entender o ácido glioxílico como uma ferramenta dentro do salão. Todos os produtos que estão com a gente, eles são ferramentas.
Descolorante não quebra o cabelo, mas o uso errado e o diagnóstico incorreto, esses sim, são responsáveis por grandes problemas dentro do salão de beleza. Essa é a vantagem de entender como é que os ácidos funcionam. Porque nesse momento eu vou conseguir direcionar isso de forma correta. Muita gente se pergunta, ou muitos profissionais da nossa área, eles afirmam: cabelo loiro não pode receber ácido. Pode, mas toda regra tem a sua exceção. Quando eu tenho um cabelo loiro que ficou com essa estrutura, o ideal é que a gente não processe ele com ácido. Também preciso entender que cabelos loiros, eles ficam com algumas lacunas, né? Ficam umas brechinhas, né? Por aonde? Aonde eu perdi estrutura de aminoácidos dentro da cadeia que forma a queratina. Então, o ideal, antes de qualquer outro procedimento químico, é devolver o que esse cabelo perdeu, para depois disso promover o alisamento. Eu preciso entender que cabelo loiro, geralmente, em sua grande maioria, infelizmente, por erro de diagnóstico e por uso indevido de oxidantes de alta volumagem, a gente tem essas cutículas levantadinhas. Além de ter um pH muito elevado. E o que isso vai fazer dentro do nosso cabelo nano? Nós vamos deixar esse cabelo com muitas cargas negativas e uma porta muito aberta, para ficar de fácil entendimento para vocês. Quando essa porta está muito aberta, o que vai acontecer? Muita infiltração. E como eu tenho muita carga negativa dentro dessa fibra, ela vai agir como um ímã, puxando com muita intensidade essas moléculas do ácido glioxílico, que são cargas opostas e, como eu já disse anteriormente, elas se atraem. Então o ideal é que eu consiga devolver isso. Se ainda assim eu tenho uma estrutura comprometida, eu preciso continuar tratando até que eu tenha um sensorial de cabelo macio. Quando esse cabelo estiver enganchando, essa estrutura não está pronta para receber um processo como esse. É muito importante, mais uma vez, eu gosto de sempre ressaltar a questão do diagnóstico. O glioxílico, ele pode ser processado no cabelo loiro, mas eu preciso entender como é que está essa estrutura do cabelo e a forma na qual eu vou fazer essa aplicação. Né? Muita gente até tem escovas ácidas própria para loiro. Gente, muito cuidado com essa informação. O fato de ter pigmentos violeta que evitem o amarelamento dessas mechas ou desse cabelo global, descolorido, enfim, todo o cabelo descolorido, não quer dizer que ela não vai gerar danos a essa fibra. Dentro desses produtos, tem alguns ativos que tratam, porém, eles não conseguem proteger completamente essa fibra se ela não tiver uma estrutura adequada. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma outra forma de como é que o ácido glioxílico pode ser um aliado em outros serviços dentro do salão, e isso vai surpreender vocês. Gente, quem nunca viu essa experiência, eu vou apresentar para vocês. Aqui eu tenho um pouco de produto da escova orgânica. E aqui eu tenho água oxigenada, tá? Vou juntar aqui os dois. E o que causa nessa reação, gente? Ela causa um aquecimento. Só que todo mundo mostra isso na rede social. Uns dizem que isso não é feito dentro do cabelo, tá? Vou deixar aqui para vocês verem e ir acompanhando. Que isso não se faz, ninguém mistura isso tudo junto para levar para o cabelo. Só que quando eu tenho, lembra do fiozinho que eu mostrei para vocês, que sofre com outros processos químicos, ou mesmo com o uso indiscriminado de chapinha, vocês
consigo identificar aqui, mas daqui a pouco isso vai começar a ferver. Olha só, a reação começou a acontecer. Ela começa a aumentar o volume. Isso gera um calor gigante. Lógico que essa é uma experiência macro. Estão vendo como está crescendo? Isso, gente, acontece porque a gente está quebrando a molécula do ácido glioxílico. Olha como vai ganhando volume. Olha como vai crescendo a experiência. Virando aqui para não derramar, tá, gente? Não sei se vocês conseguem identificar a fumaça que sai dessa reação. Mas ferve, gente. Olha só. A experiência ferve. Aí muita gente diz, eu faço, nunca tive problemas. Eu não faço, nunca tive problemas. Como eu já mesmo disse, quando eu trabalho com fio íntegro, nós não temos problema algum, tá? Porém, vou mostrar a molécula para vocês de novo. O que acontece com essa reação? O oxigênio do peróxido, o oxigênio em si, ele é muito mais eletronegativo. Então, quando eu misturo meu pó descolorante e aquele cabelinho fragilizado recebeu quantidade muito grande do ácido glioxílico, então eu vou ter um cabelinho cheio disso aqui. A função aldeído, ela colou no cabelo e promoveu o alisamento, mas a função carboxílica continua lá dormente, tá? E esse hidrogênio, toda vida que eu molho o cabelo, ele vai devagarzinho atacando, mas numa frequência muito baixa. Porém, toda vida que eu molho, ele ataca em pequena quantidade, mas ataca. E isso pode gerar um dano maior. Quando eu entro com a água oxigenada, seja na minha coloração ou na minha descoloração, a gente promove uma quebra. Se você entender um pouquinho de química, você sabe que na química nós temos ligações covalentes simples, ligações covalentes duplas e ligações covalentes triplas, que não estão dentro dessa molécula. Nessa ligação dupla, eu tenho uma ligação forte e uma ligação fraca. Quando eu estou falando de ligações simples, eu estou falando de ligações fortes. Mas quando eu encontro com água oxigenada, existe elétrons livres e vai gerar uma quebra dessa molécula, tá? Então, um hidrogênio vai se colar aqui, que sobra da reação da água oxigenada, e isso aqui vai quebrar. É esse momento, é essa quebra que gera entalpia, que gera calor, gente. E é isso que pode nos trazer grandes problemas. Então, é muito importante eu entender como e quando, em que momento que eu vou direcionar esse tratamento. E eu tenho uma outra super dica para vocês em relação a como é que eu posso fazer isso. Por exemplo, numa ponta muito fragilizada, eu posso fazer o uso de silicone, porque o silicone é um elemento inerte, tá? Ele não consegue fazer trocas com o cabelo, mas ele consegue se depositar criando uma película externa. Também vai ter uma função de curativo, ela vai fazer um curativo. Mas lembre-se, eu não posso aplicar isso no cabelo por completo, somente nas regiões fragilizadas. Porque se eu pego um cabelo saudável, que já tem cutículas alinhadinhas, fechadinhas, eu vou promover a exposição dele a um ácido, que aí vai ajudar ainda mais a compactar. E ainda está com silicone por cima, então eu vou ter dificuldade de permear esse ativo. Aí posso não promover um liso perfeito. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de diagnosticar esse fio. E lembre, como aqui está bem exemplificado, muitas vezes eu tenho um fio que na sua extensão não tem a mesma condição. Eu tenho uma raiz crescida de loiro. Essa raiz crescida é um cabelo tecnicamente saudável, desde que ele não tenha sido submetido
a outro processo de transformação, nem uso excessivo de calor. Então, nessa parte, eu não preciso de proteção. No meio, eu tenho uma fragilidade intermediária. Aí no meio desse cabelo, que começou a fragilizar, mas está íntegro, né? Tem uma certa porosidadezinha, aí eu entro com nutrição, porque os olhos vão conseguir fazer esse tamponamento. Aí cheguei na ponta, tem um fio que está mais esgarçadinho, já posso trabalhar com silicone. Todos os produtos que nós temos no salão, lembre-se, são ferramentas que vão nos auxiliar a entregar os melhores resultados. Tudo isso tem que ser levado em conta. Isso é uma coisa que vai surpreender vocês. Então assiste o vídeo até o final, porque no final eu vou disponibilizar uma dica de ouro que vocês podem usar hoje dentro do teu salão, tá? Mas voltando ao nosso assunto, quando eu tenho essa fibra assim, não, tá? Trata esse cabelo antes. E aí me surge uma nova pergunta. Nando, mas qual é a ordem? Primeiro, o loiro e liso, ou primeiro o liso e loiro? Vamos botar a cabeça para funcionar um pouquinho. Como é que esse cabelo vai descolorir? Eu tenho lá, dentro da construção do pó descolorante, metasilicato ou silicato de sódio, que é um alcalinizante usado dentro da formulação para que haja dilatação de cutícula e os persulfatos consigam lá buscar a cor, certo? Então, essa cutícula, ela vai dilatar, ela vai se abrir para que haja essa permeação e o pó descolorante consiga fazer o trabalho dele. E depois, essa cutícula vai ficar aberta. Só o fato de, mesmo que você fique uma hora pondo água nesse cabelo, a gente ainda vai conseguir que esse cabelo esteja com a fibra alcalinizada. Então eu preciso, primeiramente, devolver o que esse cabelo perdeu, para depois eu conseguir alinhar essa fibra. Só alinhando ela que eu vou conseguir um cabelo brilhoso e lisinho com o uso das escovas de redução. Então, isso já explica tudo, né? Porque imagina que eu vou selar essa cutícula, vou mudar a estrutura e depois eu vou forçar para abrir ela, para conseguir alcançar o córtex e promover uma mudança estrutural. Mais complicado, né? Depois abrir isso e tentar mudar essa cor. Primeiro porque esse cabelo vai estar acidificado. Quando eu entro com uma carga negativa, primeiro elas vão brigar entre si, vai me fazer o descolorante perder força e também vai fazer com que depois eu deixe essa cutícula aberta, muitas vezes nem conseguindo promover um clareamento de forma satisfatória. Mas quando eu pego essa estrutura, gente, que já foi descolorida de forma errada, aí vem aquela grande dúvida de uma experiência que muita gente propaga dentro das redes sociais. Vou trazer ela para vocês e ao mesmo tempo vou explicar essa reação. Porque muita gente fala da experiência, o que acontece, e de quanto em quanto tempo eu devo fazer esse retoque. Gente, vale lembrar que desde que eu consiga fazer a aplicação de forma segura, sem encostar no couro cabeludo da minha cliente e nem ultrapassar a linha do que já foi processado, se você trabalha com segurança no intervalo de 2 meses, o intervalo seria 2 meses, até porque a gente sabe que as clientes são um pouco impacientes. E muitas vezes, se você não faz, ela vai procurar outro que faz. Só nos cabe fazer de forma segura, de forma com que nós não tenhamos nenhum problema de rompimento, nenhum problema de descamação de couro cabeludo, aplicando isso de forma correta. Sempre
elevando a 90 graus, aplico. Puxo mais uma mechinha, 90 graus, aplico a 90 graus, enluvo a 90 graus e penteio para melhor distribuição a 90 graus. Nunca em mechas muito grossas. Por que eu não posso, Nando, para ganhar tempo, aplicar numa mechinha mais grossa? Porque muitas vezes, ou eu vou aplicar de forma com que a parte central dessa mecha mais grossa não absorva do produto, ou se eu fizer um depósito numa quantidade muito grande, vou fazer um depósito aqui numa quantidade muito grande para poder envolver todo mundo. O que vai acontecer? Na hora que você apertar, que está aqui próximo, você vai jogar para a raiz. E na hora de descer para a ponta, você vai gerar um acúmulo nessa emenda, que também pode nos gerar um rompimento. Lembra do que a gente falou sobre os produtos serem ferramentas dentro do nosso salão? Eu trouxe uma experiência para vocês acompanharem, porque quem nunca teve esse problema pode ter certeza. Uma hora ele vai chegar, mesmo que não seja das suas clientes, porque com toda essa informação que a gente vem trocando, você já saiba como proteger esse cabelo em todas as situações. Eu vim trazer um exemplo muito comum, principalmente para o período de férias que está chegando. Imagina que você está lá no clube, tomando a sua cervejinha, comendo seus petiscos, e você, que é loira, ou a sua cliente que está lá fazendo tudo isso, resolveu que vai tomar banho de piscina. Já ouviram falar desses probleminhas? Dentro da piscina, gente, tem produtos que são adicionados ao cloro, que ajudam a minimizar não só o cheiro do cloro, por serem íons metálicos, eles também se fixam as bactérias que são proteínas, certo? Isso é adicionado na piscina muitas vezes de clubes, em sua grande maioria, não que a do seu condomínio não tenha, não que a da casa da sua amiga não tenha, não que a casa de praia que você alugou não tenha, mas muita gente faz uso do sulfato de cobre também, não só para ele aderir a essas bactérias, trazer peso para ela ir para o fundo e para ir embora junto da filtragem. Ele também é muito usado por ter cor azul para deixar a água da piscina mais bonita. Qual é a experiência que eu vou trazer para vocês? Isso aqui é uma solução de sulfato de cobre, tá, gente? Imagina nosso cabelinho loiro, e a loira foi lá, mergulhou na piscina. Não quero saber, vou aproveitar as minhas férias. Não vou ficar presa, não vou deixar de aproveitar a vida por conta disso. E o que aconteceu com essa loira? Ela ficou com seu cabelinho, gente, verde. Vocês conseguem visualizar? Olha como ficou verde esse cabelo. Nossa, Nando, e agora? Vocês sabiam que com a escova de ácido eu consigo remover isso aqui? É isso mesmo. A escova de ácido vai conseguir tirar isso aqui. Mas eu não vim só dizer para vocês o que é que ela faz. Também vou te explicar por que ela faz isso. Eu preciso entender que esse sulfato de cobre, ele se dilui nessa água como um íon. O que é um íon, Nando? Primeiro, sulfato de cobre é um sal. E todo sal, ao ser adicionado na água, ele ioniza completamente, ou seja, ele vira uma carga elétrica. Tudo que você usa no salão, shampoo, condicionador, máscaras, alisamentos, descolorantes, coloração, tudo isso são cargas, tá, gente? Cargas positivas ou cargas negativas.
E o sulfato de cobre, ele é uma carga extremamente positiva de valente, que tem uma grande afinidade com a proteína do seu cabelo. Mas lembra que eu te falei que a escova orgânica ou escova ácida tem um pH super baixinho? Então, ao adicionar a escova ácida, e isso você vai fazer lá no teu lavatório, tá? Quando você adicionar a escova ácida aqui, o que vai acontecer? Por ter uma carga positiva mais forte do que a carga positiva desse íon, que é um íon metálico, né? O íon cobre, ele vai trocar de lugar. Tá? Vou pegar aqui a escova para vocês verem. Vou pegar um pouquinho aqui no meu dedo. E vou lá no meu lavatório começar a aplicar essa escova por toda a extensão desse cabelinho que ficou verde. Vocês estão vendo? Eu já comecei a remover. Olha a diferença. Ó, daqui para essa partezinha aqui, ó. Vou aplicando. Lembrando, gente, isso aqui não é para promover alisamento, tá? É só para trocar de carga. Vou trocar de lugar com o sulfato de cobre e vou conseguir me livrar dele. No mesmo dia, Nando, eu posso fazer a escova de ácido? Não recomendo, tá, gente? Use ela como ferramenta para promover a limpeza total desse fio. Vocês estão vendo como é super rápido que a reação acontece? E a partir daí eu vou tirar o excesso tissular com muita água. Aqui, como a gente está gravando, eu vou mostrar isso. Ó, olha essa fibra de cabelo. Não tem mais íon de cobre aqui. Acabou o verde. Você pode enxaguar essa fibra e proceder com o tratamento que você vai direcionar baseado no seu diagnóstico feito de forma correta. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Se você gostou ou se acha que esse conteúdo vai fazer diferença para o seu amigo profissional, então curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações para que você fique sempre atento para as nossas explicações e para os nossos conteúdos.